Vamos para a próxima situação aí. Nós temos uma breve explicação. Vamos dar uma analisada na primeira situação. A primeira situação diz o seguinte: em um jogo para 2 ou mais pessoas, há 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis, para serem distribuídas igualmente entre os participantes. Nenhuma ficha pode sobrar. Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? B. Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? C. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo, tá certo? Então, o que eu preciso saber? Lembra que eu falei? Para eu poder formar participantes no jogo de 3 em 3, eu preciso considerar o conceito de quê? Eu vou ter que lembrar do quê? Do que é um múltiplo, certo? Então, a pergunta que ele está me fazendo, múltiplo, isso aí. A pergunta que ele está me fazendo aqui é: esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir para ver se não vai ter resto. Se não tiver resto, ele é múltiplo. Ou seja, será que esse número tem lá na tabuada? Tá? E aí eu vou chegar na resposta. Então, em um jogo para 2 ou mais pessoas, há 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis, para serem distribuídas igualmente. Ou seja, eu preciso distribuir essa quantidade de fichas igualmente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou simplesmente, né, fazer uma divisãozinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, apagar aqui, e vou pegar 18 fichas, tá certo? E dividir por 3. Na hora que eu pegar 18 e dividir por 3, eu vou chegar na resposta, o quê? 6, tá? Então, não vai sobrar resto, então, por 18, os 3, dá para montar grupos de 3 participantes. Ou seja, tem 18 na tabuada do 3? Tem, então dá para fazer. A mesma coisa eu vou fazer com 24, né? Então, eu vou pegar 24 e vou dividir por 4, ou melhor, por 3. E aí, 24, se eu for dividir 24 por 3, vai dar quanto? 8, certo? E aí, o que acontece? Se eu fizer 8 vezes 3 ou 3 vezes 8, vai dar 24. Então, tanto faz, tá? Se eu analisar lá na tabuada ou fizer o processo de divisão, tá bom? Então, nesse caso, a pergunta é: esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Sim, pode, porque se eu for distribuir fichas vermelhas, eu tenho 18 fichas vermelhas, eu vou distribuir para 3 participantes, cada participante vai ficar com o quê? Com 6, né? E as 24 azuis, a mesma coisa, eu vou pegar 24, vou dividir por 3, tá certo? E cada participante vai ficar com quanto? Cada participante vai ficar com 8, tá? Então, é possível sim. Então aqui, eu vou colocar aqui, sim. A próxima, esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? O que eu vou ter que fazer? O mesmo conceito que eu utilizei lá em cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 18 e eu vou dividir por 4. E aí, eu vou verificar. Se eu fizer 18 dividido por 4, eu vou ter resto. Por quê? Porque eu não tenho 18 na tabuada do 4. Então, se eu for dividir 18 por 4, vai dar 4, certo? Porque 4 vezes 4 dá 16. E aí eu vou ter como resto o quê? 2. Então, 18 dividido por 4 vai dar 4. E o resto, vou colocar aqui entre parênteses, vai dar 2. Só que não pode ter resto, né? Ou seja, o jogo ele tem que ser para todos, não pode sobrar nada, né? A ideia é que eu preciso ter aquele número fechado de participantes. Então, nesse caso, eu não posso fazer, tá? Agora, se eu fosse fazer com 24, o que vai acontecer? Eu vou fazer o mesmo esquema. 24, né? E aí, se eu for dividir
por 4. 24, são 24 fichas azuis, são 4 participantes. Então, se eu pegar e dividir 20, vai dar 6. E aí, tem resto? Não, não tem resto. Então, as azuis dá pra dividir por 4 participantes, tá bom? Mas no caso, como o jogo tem as 2 fichas, então não vai ser possível os 4 participantes jogar, tá? Ou eu poderia simplesmente analisar de uma forma bem mais prática. Tem 18 na tabuada do 4? Tem 24 na tabuada do 4? 18 é múltiplo de 4? Não. E o 24? É. Como o jogo precisa das 2 fichas, então não é possível, tá certo? E aí a pergunta é: qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? E aí tem uma coisa muito interessante. O número máximo de pessoas que podem participar desse jogo. Ou seja, eu preciso analisar em que momento, tá, o mesmo número vai aparecer para o 18 e o mesmo número vai aparecer para o 24. Ou seja, qual tabuada que eu vou ter tanto 18 como 24. Tá certo? E aí eu observo que a tabuada que eu vou ter tanto 18 como 24, que vai me dar o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo, é exatamente a tabuada do 6. Então, deixa eu colocar aqui embaixo a resposta aqui. Se eu pegar e dividir 18 e dividir por 6, vai dar o quê? 3, ok? Então vai dar 3 participantes, como a gente tem aqui em cima, ó, 3 participantes, tá? Se eu pegar, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar organizado, 24 e dividir por 6, se eu pegar 24 e dividir por 6, qual número que multiplicado por 6 vai dar 24? Então eu vou lá na tabuada do 6 e vou olhar, que vai ser o quê? O 4, tá certo? Então, a quantidade de pessoas possíveis que eu posso utilizar no jogo é 6, porque o 6 tanto vai atender as fichas vermelhas, como o 6 vai atender as fichas azuis, tá bom? Então a resposta da C seriam 6 pessoas no máximo, ok? Vamos para a segunda situação. A segunda situação diz o seguinte: no autorama de Paulo foram colocados 2 carrinhos. O carro vermelho que dará uma volta completa na pista em 40 segundos. E o carrinho azul que faz o mesmo percurso em 60 segundos. Se esses carrinhos saírem juntos, então depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados à faixa de partida? Ou seja, a mesma coisa lá no exercício que nós vimos das placas de ônibus, tá? Então, relembrando o exercício do ônibus. Os ônibus, um saía de 4 em 4 horas, o outro saía de 6 em 6 horas. Então a gente observou que naquele momento os 2 sairiam juntos ao mesmo tempo à meia-noite. Depois o outro sairia às 4, o outro sairia às 6. Mas depois, quando fosse 12 horas depois, eles sairiam juntos novamente. Por quê? Porque o 12 ele é múltiplo de 3 e o 12 ele é múltiplo de 6, tá certo? Não é 3, né? Era de 4. Então o 12 é múltiplo de 4 e o 12 também é múltiplo de 6. Tá? Então a mesma coisa que ele está colocando aí. Então ele coloca, o exercício coloca que nós temos 2 carrinhos, tá certo? Então um vermelho, que dá uma volta completa numa pista em 40 segundos, e o azul, o mesmo percurso, porém em 60 segundos. Então, é uma conta bem simples que eu posso fazer aqui, tá certo? Devido ao tempo, a gente vai seguir por esse método um pouquinho mais prático aí. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se o carrinho vermelho, então vou colocar aqui, ó. Se o carrinho vermelho ele dá uma volta completa na pista em 40 segundos, então ele vai sair 40. Depois
ele vai 40, depois, aí ele deu uma volta. 80, ele deu uma volta. E aí eu tenho os múltiplos, ou seja, eu tenho a tabuada do 40, que seria meio que a tabuada do 4, só que eu vou acrescentar um zero, né? Então eu tenho 40, 80, depois eu tenho o quê? 120, depois do 120 eu tenho 40, 80, 120, depois eu tenho 160. Beleza, então vamos colocar aqui. Ó, deixa eu só diminuir para poder facilitar aqui. Agora eu tenho também o carrinho azul. Então vou mudar a cor aqui para a gente entender melhor. Então o azul, só que não mudou, né? Então vamos lá mudar. Mudou agora. O azul, ele sai de 60 em 60, então ele vai sair 60 segundos, depois ele vai sair 60 segundos depois, então 60 mais 60, 120. Depois ele vai sair o quê? 180. E aí a pergunta é, se esses carrinhos saírem juntos, ou seja, todos saem do zero, certo? Então todos saem daqui, ó, zero. Zero para o 40, porque eles partem de algum lugar, tá? Só que um dá uma volta em 40 segundos e o outro faz em 60. Então a pergunta é, se esses carrinhos saírem juntos, então depois de quanto tempo eles poderão ficar alinhados à faixa de partida? Ou seja, quando é que eles vão se encontrar novamente? E aí a gente vai observar aqui, ó, o encontro deles vai acontecer aqui, ó, 120, lembrando que a gente está falando de segundos, tá bom? E aqui 120, ó. Então a resposta dessa questão, vamos colocar aqui, será, vamos colocar em outra cor, 120 segundos ou 2 minutos, certo? Como a questão está em segundos, então a gente vai manter em segundos. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para facilitar a visualização aí por vocês, tá bom? Então, chegamos aí à resposta que nesse caso, tá? Os dois carrinhos eles vão se encontrar novamente ali na faixa de partida 120 segundos depois ou 2 minutos, tá bom? Então nós encerramos por enquanto até a página 48, tá? E aí nós voltamos depois e nós damos sequência às demais páginas, ok? Então qualquer dúvida, só mandar um e-mail aí. Deixa o like de vocês, inscreva-se no canal, que enquanto a gente não está tendo aula presencial, eu vou tentar estar sempre gravando os vídeos dos exercícios que eu for passando, que seria na verdade o conteúdo que nós temos que estudar aí no 7º ano. Então, o professor vai, já para a semana que vem, como ficou uma coisa muito conturbada agora no começo, para a semana que vem aí eu já vou produzindo as aulas, encaminhando os exercícios, e aí vocês vão acompanhando, já fazendo a devolutiva. De repente, né, a gente vai conseguindo melhorar aí essa condição, tá certo? Um abraço, até a próxima.